Fala pessoal, muito boa noite, que Deus te abençoe. Já estamos aqui para esta edição, a quarta edição. Estou aqui com meu grande amigo, pastor Paulo Silva, ao qual ele tem um testemunho que vai impactar a tua vida. E também estou aqui com meu grande amigo... Fala pessoal, Fabiano Osório falando aqui, mais um dia, mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Nesse dia de hoje já foi apresentado aqui o nosso amigo e também pastor Paulo, que é o nosso convidado. Lembrando que o tema desse podcast aqui é uma fé não fingida, aonde Paulo relata em 2 Timóteo, versículo 5, onde ele fala sobre uma fé não fingida, da onde ele se recorda que veio através da avó de Timóteo, passou para a mãe e chegou até o filho. Então é isso daí, lembrando aqui que o seu testemunho, ele salva vidas. Estou aqui também com meu grande amigo... Fala pessoal, ótima noite, muito prazer novamente estar com vocês aqui neste grande podcast, Uma Fé Não Fingida. Já estamos aqui com o nosso convidado, pastor Paulo. Para nós é uma honra tê-lo com a gente e você também que está aí desse lado, você é o nosso convidado. Se você quer compartilhar algo, compartilhe esse vídeo com as pessoas, chame a galera para assistir esse vídeo, porque vai impactar a sua vida, porque o testemunho do homem é forte. Deus abençoe, pode se apresentar, pastor Paulo. Bom, como eu já disse, meu nome é Paulo, sou pastor ali, co-pastor na Igreja Nacional Novo Dia. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre esse momento de fé. Espero que o meu testemunho, a minha vivência de vida, possa servir de inspiração e fortalecer você na caminhada com Cristo. É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Amém. Nós que agradecemos essa oportunidade, ao qual o Senhor aceitou este convite de estar aqui participando com a gente, né? E já como a gente já deu início, vamos já começar já com as primeiras perguntas agora para o Senhor. E a primeira pergunta que eu quero falar para o Senhor é: como a fé chegou até o Senhor? Bom, é uma pergunta ao mesmo tempo simples, mas para mim um pouco difícil, né? Eu não nasci no berço evangélico, ao contrário, o meu tio tinha um terreiro, né, no quintal onde a gente morava ali, onde eu fui morar por um tempo aqui na Zona Sul. E interessante porque a gente foi morar numa casa e a gente teve que fazer uma escavação ali para poder construir a casa que a gente queria morar. Eu, minha mãe e meus 3 irmãos. E escavando ali eu comecei a achar algumas coisas enterradas. Eu já ia na igreja, né, mas ia assim esporadicamente, porque minha tia convidava. Tem uma tia que é pastora, um tio que é pastor, e eles me convidavam para ir. E escavando ali a gente encontrava algumas coisas e eu continuei cavando porque a gente precisava construir a casa. E um dia minha tia desceu nesse lugar e falou que não podia mais cavar ali porque tinha alguns trabalhos, algumas coisas ali, e pediu para parar a obra, né? E no decorrer disso ela pediu para o pastor Carlos, que era o pastor de jovens no momento, ir nos visitar e fazer uma oração ali. E ali eu comecei a entender um pouco sobre a questão de quem era Deus e o que realmente era servir a Deus, e não simplesmente ir porque minha tia convidava, ou porque o meu tio convidava, ou porque a gente se reunia ali como jovens. Então o primeiro encontro na questão de fé, no encontro de saber quem é Deus na minha vida foi esse foi o primeiro encontro. Entender que existia um mundo espiritual, ainda que eu não acreditasse, ainda que eu não me entendia, isso com 15 anos para 16 anos, mas que existia um mundo espiritual trabalhando ali, queira a gente acreditar ou não. Esse foi o primeiro. Mas aí o senhor diz que, no caso, era um terreiro espiritual, né? Um terreiro de Umbanda mesmo, né? Onde o meu tio tinha ali no fundo do quintal e fazia alguns trabalhos e a questão religiosa a qual ele cria e tinha sua crença ali naquele local. Vocês participavam também dessa situação? Eu fui o único dos sobrinhos que nunca ia. É até interessante essa pergunta que o Fabiano fez, porque os outros sobrinhos iam, brincavam, zoavam, mas eu sempre fui um cara frio. Não entendia muito porque eu não tinha medo, não acreditava, ao contrário. Passava por passar, brincava com as estátuas que tinham ali, com algumas coisas que tinham ali. Para mim era indiferente, como se não existia nada, né? Então eu mesmo assim dos sobrinhos entrava na casa, tudo entrava no lugar, mas para mim entrava para ver meu tio brincar com os outros. Era meio que dividido, porque uma parte da família se concentrava sobre a situação do terreiro e sobre as situações que aconteciam lá, e uma outra parte já era mais puxada para a palavra de Deus, mais puxada para
Palavra assim, porque serviam a Deus era só esse meu tio e minha tia. Certo. Que é o tio Geraldo e a tia Inês, eles foram o primeiro a se converter em si. Então, só eles, na verdade, eram crentes mesmo ali, serviam a Deus. Então, ele sempre estava a levar o outro lado da família, a conhecer esse Deus, a conhecer esse outro lado. Né? E aí, com o tempo, eram os mais jovens, os sobrinhos mais jovens que iam, até porque eles eram o único tipo que tinha uma condição financeira legal. Então, muitos de nós adorávamos ir para a casa dele porque a gente tinha tudo. Então, todos os sobrinhos iam. Era uma forma que eles atraíam a gente para nos convidar para ir para a igreja. Interessante, né? Você vê que a fé, ela, na nossa vida, né? Eu falo por mim que também não vim de berço evangélico, né? Mas ela sempre chega através de alguém para a tua vida, né? Que apresenta a fé. A fé não é algo que você aprende sozinho, é muito difícil, né? Você pegar ali e ter a curiosidade de despertar, de você pegar a Bíblia, que é um ato espiritual também, e aquilo ser agregado e despertar dentro de você. Alguém apresenta para você e aquela curiosidade, aquele desejo, ele vai crescendo, né? Isso é interessante. Então, é interessante. Então, a sua mãe não frequentava a igreja, ninguém. Quem te levou então foi o seu tio? Meu tio. Minha irmã mais velha, ela ia, né, por um momento, só que a minha irmã nunca foi muito. Então, na minha casa era só a minha irmã, mas quem me apresentou a fé, quem me levou para a igreja em si, foi o meu tio e minha tia, de fato, para conhecer esse outro lado, para entender o plano de Deus, quem era Jesus. E é até interessante essa pergunta que você faz, porque hoje eu estou aqui no Grajaú com vocês, nesse podcast, Uma Fé Não Fingida, e nós temos que voltar para 2002, 2001, se a gente olhar muitos anos atrás. E foi exatamente no Grajaú. E é interessante falar sobre isso. 16 anos, mais ou menos. Né? E minha tia, a gente morava na cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, né? Nossa, atravessou, tipo a Macedônia, né? Extremo Leste. A Antioquia, né? E tinha uma igreja aqui, ainda tem, hoje é a sede, aqui perto da garagem de Bola Branca, comunidade cristã bíblica, pastor Horácio, grande homem de Deus. E tinha o pastor Wagner, que era na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, então ele trazia o ônibus, a gente vinha de lá até aqui, eram 3 horas e meia, não tinha ponte nova, não tinha nada disso. E a gente vinha e ficava o dia inteiro aqui. E quando eu vim morar na Zona Sul, então isso ficou mais forte. Aí foi quando eles abriram uma outra igreja ali na Casa Palma, comunidade cristã bíblica, o pastor Carlos. E aí a gente começou a firmar os passos e realmente entender essa fé. Aí começamos a fazer parte do grupo de jovens, dos adolescentes, participar das reuniões, dos cultos, nos ensinos. E eles já tinham uma visão de culto no lar, né? Que hoje é uma coisa comum. A gente vê que todas as igrejas que a gente vê o crescimento da igreja através do culto no lar. A gente fala de célula hoje. E naquele tempo eles traziam como culto no lar. Tipo, então, 23, 24, 25 anos. Eu já vivi isso naquele tempo. Era toda terça-feira, começava às 19 horas e até às 21 horas. Escolhia um lar específico para a gente fazer o culto no lar. E aí tinha um pastor responsável, o presbítero Júnior, por uma equipe. E isso foi desenvolvendo na casa da minha tia Lucy, que era próximo de onde eu morava. E aí a gente foi apresentando a fé, quem era Deus, a história, Jesus. E a gente vai se familiando com tudo isso e vai começando a conhecer a Deus. E qual que foi a reação quando o senhor chega na igreja e vê homens trajados, mulheres trajadas, louvores, palmas? Porque naquele tempo era um ambiente muito avivado. Né? Eu lembro que eu, moleque, passava na frente de uma igreja de crente, meu irmão, e eu passava alastrando com força, porque eu não era crente. Então, tipo, eu via que era um ambiente tipo, de explosão mesmo. Então, você sai de um ambiente que você não tinha uma participação, não tinha um outro âmbito de fé, uma igreja católica, alguma coisa do tipo que o senhor frequentava, e vai para a igreja cristã e ouve a palavra e é impactado. Como que foi isso, pastor? Eu sempre fui muito quieto e calado. Hoje você vê que eu falo bastante. Eu falo para vocês que o meu propósito de vida, a minha motivação é falar com pessoas, ouvir pessoas, aconselhar pessoas. Mas se vocês conhecessem o Paulo do passado, era um Paulo completamente fechado. Não falava com ninguém, não tenho muitos amigos desse tempo. Ao contrário, minha esposa, porque eu tenho um único amigo, que ele é meu primo ainda.
Então, para você ver a gravidade do negócio, né? Então eu chego ali naquele lugar, muito quieto, difícil de me enturmar com os adolescentes, com os jovens, sempre sentado na cadeira. Até hoje eu sou assim, vocês perceberam, né? Eu sempre fico sempre sentado, observando, quieto, tentando aprender o máximo possível. E no meu interior aquela luta, o que será que vai acontecer? Mas por que disso? Por que daquilo? Sempre questionava muito. Mas tinha um jovem lá, baterista, Natan, né? E o Natan, ele era um jovem, tocava bateria, só que ele dava lugar de maneira sobrenatural. Ele pulava, gritava e eu ficava assustado com a pessoa. Falava, por que tudo isso? Será que Deus é surdo? Será que Deus não escuta? Será que Deus não ouve? E eu ficava incomodado, né? E meus primos e minhas primas também, a gente era um grupo, a gente ia sempre junto. E a gente brincava muito com a gente, nossa, lá tá exagerado, isso, aquilo, outro. Só que um dia eu fiz uma oração, sentado ali na cadeira. Falei, Deus, se isso for verdade mesmo, esses pulos que ele dá, esses gritos que ele dá, eu quero sentir o seu poder de tal maneira, de tal forma, que eu não consiga me conter. E eu acho que o meu grande erro, assim, um trocadilho, foi fazer essa oração. Mas você já estava indo, era adolescente, caminhando, participando do grupo de jovens, indo nos ensinos, indo no culto no lar, toda terça-feira. E eu gostava do culto do lar, eu lia a apostila. Né? Até tem uma apostila que a gente, muita coisa que a gente vê hoje, as células trazendo, eles já traziam nessa apostila. E eu fiz essa oração, e eu acho que o meu grande erro foi fazer essa oração. Eu fiz essa oração e teve um culto, que era um culto de jovens, e eu lembro que o tema que o pastor Carlos foi colocar é: tira as sandálias dos teus pés, que onde você pisa, esse lugar é terra santa. E ninguém sabia, e quando todo mundo chegou, começou a pedir pro pessoal tirar o sapato, tirar a meia, ou ficar no verão descalço, só que não avisaram ninguém. E todos os homens chegando nesse culto ali na cidade de Mar. E eu chego nesse culto, todo mundo descalço, todo mundo meia, descalço, aquele monte de sapato. E aí eu tiro o sapato, também tiro a meia e fico ali no meu canto. E algo no meu subconsciente me lembra daquela oração que eu tinha feito. Né? Se isso tudo é verdade, Deus, eu quero sentir o seu poder de uma maneira que eu não consiga me conter. E isso ficou na minha mente, eu comecei a orar ali, a orar. E eu não lembro completamente disso, mas algumas pessoas estavam ali, meus primos, jovens, alguns pastores, amigos. Eles dizem que chegou um certo momento que eu dei um pulo e quando eu caí eu apaguei. E eu fiquei ali no chão por alguns instantes ali. Eu lembro que mesmo no chão eu sentia a minha carne tremer, meu corpo tremer, eu não entendia o porquê. Eu não conseguia parar de dar glória a Deus e essas coisas. Isso foi a primeira experiência forte que eu tive. E demorou muito para passar durante o período do culto. E pra mim foi assustador, porque você chega num ambiente, você vê as pessoas pulando, as pessoas dando glória a Deus, as pessoas gritando, você vê aquele louvor, as pessoas começam a cantar. Hoje a gente fala da questão worship, né? Mas para nós temos uma bênção maior de vida, a gente já via isso acontecer, os louvores, Renascer Praise, eu acho que ninguém vai esquecer do Renascer Praise. Né? Então alguns louvores que eram cantados ali impactavam, a gente sentiu Deus. Então eu me assustei, mas depois de ver essa experiência eu entendi que existia realmente um sobrenatural ali naquele ambiente, para aqueles que acreditavam. Então o ambiente que você começou a frequentar te deu novas experiências em Deus de uma forma sobrenatural. A partir desse ponto, qual foi as suas decisões para frente? Como eu sempre fui frio e quieto, eu permaneci na inércia. Eu permaneci nos cultos, tendo certeza de quem era Deus, que existia um Deus. E como foi para vocês esse real encontro, Paulo? Que fichas que caíram? Para mim caiu... Quais foram as situações que caíram? Sim, porque diversas situações. O primeiro momento ali foi entender que assim, existia um mundo espiritual, então eu tinha que renunciar se eu quisesse viver esse sobrenatural. Apesar de eu ser super quieto, não saía, não curtia muito, teve um tempo que eu dançava axé, que meu primo formou um grupo de axé, a gente dançava. Tipo jacaré, né? Então era que fazia, né? O Alex lançou o grupo ali entre os primos e alguns amigos. Então era só isso. Então foi renunciar a isso, mais que eu era quieto, renunciar a algumas amizades e entender o que eu quero viver em Deus. Então com 16 anos, eu já tinha certeza que existia um Deus, que existia um mundo sobrenatural, mas eu vivia fugindo do propósito de Deus. Tipo, eu ia para os cultos, eu sentia Deus, eu orava,
mas eu nunca me Já a estava fazer nada. entendendo que aquela porta que abriu era uma porta diferente. Uma porta diferente. Mas eu não me propunha a fazer nada, eu tinha medo. E por ter medo, eu sempre dizia não quando eu via os convites. Vamos lá para você fazer o curso de obreiro, para você ser obreiro, ficar ali na porta, né? Depois você ser cooperador e tal. Mesmo não sendo Belém, ainda já tinha essa liturgia. Você fazia o curso de obreiro, você participava ali, você ajudava a colher as ofertas, você recebia as pessoas que chegavam, colocava no lugar para sentar. E eu mesmo com 16 anos já sabendo, eu fugia. O pastor falava, não pastor, depois eu faço. Não, eu quero só participar, sim. quero continuar aqui nos jovens. E eu entendia que Deus tinha um plano maior, mas ao mesmo tempo acho que como todo mundo tem medo do chamado, e a gente evita o máximo possível. Porque sempre os de fora, né? Os de fora assim, né? Os pastores, as lideranças, eles sempre enxergam aquilo que a gente não enxerga. É porque talvez o momento que estamos vivendo, nós temos muitas coisas em comum no momento, né? Somos jovens, tem medo do novo, né? Falta de confiança. Falta de confiança, né? Como é que vai ser para mim estar na frente dos pastores, um novo cargo? Então a gente tem medo, né? Ainda mais com 16 anos. E as nossas falhas, né? A gente olha para os nossos erros, mas pode ser ele, pode ser, mas por que eu, Deus? Então, eu falo tipo por mim assim também, porque quando eu cheguei e ali aceitei Jesus, ali vi todo aquele movimento na igreja, também não entendi nada, mas foi pra glória de Deus. E aí passou, 3 meses ali na igreja, as lideranças já estavam falando, não, irmão, eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você faz isso, eu quero que você... eu via que tinha outras pessoas que já estavam lá há mais tempo, só que, as lideranças não puxavam, mas queria que eu tivesse ali... Estimulando. Estimulando. E eu não entendi, eu falei, mas não sei nem onde começa a Bíblia, irmão. Parece que a pessoa enxerga algo em você que não você não enxerga, né? Sim. Isso é interessante. Até mesmo comigo também é a mesma coisa também. Eu já recebi várias profecias também que eu irei pregar os 4 cantos da terra. Eita glória! Né? E que eu vou pra fora, né? Amém. Mas só que eu não consigo me ver assim. É que nem uma questão que o Paulo está falando, né? E as pessoas vê aquilo que a gente não vê. Isso. Né? Então, muitas coisas, até mesmo dentro da igreja, quando eu vou ver, não, eu não quero. Aí quando eu vou ver, eu já estou fazendo. Eu falo assim, Jesus, quem me chamou? Ninguém, mas eu estou aqui. Né? Então, o próprio Espírito Santo ele já te funciona, né? A porta se abre para o Paulo, né? E Paulo já entende o que é aquele âmbito espiritual, aquela graça que envolve todo o entendimento. Mas também tem outras situações que atraem, né? Mas também tem a frieza também, a frieza, aquela parceria, a timidez mais reservado também, que acho que não tem... É um perfil de pessoa, né? Paulo tem um perfil de pessoa. Hoje ele entende muito bem sobre isso, né? Mas tem quantos jovens, né, Paulo? Sim. Que tem hoje que estão talvez passando pela mesma situação. Eu acho que a maior barreira somos nós mesmos. Para podermos viver o novo de Deus. Assim como eu vivi isso por experiência própria, por ser muito tímido, muito calado, ficar ali no ambiente fechado, não ter muitos amigos. Então isso me impediu muito de viver o sobrenatural de Deus. E os jovens de hoje não são diferentes, como o Denis disse, né? Hoje a gente consegue traçar esse perfil e olhar, identificar que muitos jovens eles têm dificuldade de comunicação, de falar. Porque eles vivem num momento que tudo é rápido. Eles precisam dar resposta rápido, eles precisam da aprovação do outro. E esse ego deles, pessoal, da aprovação do outro, impede eles com medo de errar. Né? Então, por experiência própria, eu demorei muito para acreditar naquilo que Deus tinha para minha vida, para entender o propósito e para aceitar. Será que eu vou conseguir? Como o Nathan disse, mas eu vou conseguir. Mas quando você vai ver, o Espírito Santo te conduz, você está ali fazendo. E é ele que nos capacita, né? Só, trazendo um pouco para os dias de hoje, né? Essa forma que o jovem de hoje, ele quer tudo muito rápido, né? Isso envolve, o caso, por que a depressão, a ansiedade e outras crises também se afloraram tudo, de uma forma, assim, muito rapidamente, pastor? Sim, falando assim, não só como pastor, né, mas como terapeuta estudante de psicologia, o Denis também trabalha nessa área também do conhecimento humano. Isso aumentou muito. Se a gente olhar da pandemia para cá, teve um pico muito alto de ansiedade, de estresse.
E a gente fala o porquê. A gente já vem, a geração Z, Y, a gente vai mudando isso nesse conceito de tudo muito rápido. E quando eles ouvem um não, ou quando eles não conseguem, vem a frustração. E aí essa frustração ali faz com que eles não aceitem isso, né? E aí vem a ansiedade, vem o estresse. E a gente pode ver, a gente fala dos jovens, mas se a gente olhar hoje para as crianças que nós estamos tratando hoje, a gente fala que essas crianças têm uma probabilidade muito grande de ter uma depressão, de ter uma crise de ansiedade. E o maior exemplo é quando a gente vê com os jogos. A gente precisa dos jogos para manter eles presos. Mas quando a gente tira o jogo, a primeira coisa que eles fazem é uma reação que é explosiva. Né? Alguns fazem birra, alguns chamam a atenção. E nós não entendemos, mas já está dando uma crise nele de ansiedade. Né? E a gente tem que tratar isso. Então isso que o Fabiano falou é muito importante. Nós estamos vendo numa era que nós temos tudo muito rápido com a tecnologia e a internet. Porque quando nós recebemos o não sai do jeito que a gente quer, vem a frustração, a gente precisa aceitar. E nós que somos mais velhos, 40, estamos nessa faixa etária, né? A gente entende que a nossa geração, mas na berrada a gente ria, a gente brincava porque errou, porque não deu certo, a gente tirava sarro um do outro, e isso passava. Hoje a gente tem um número muito alto que a gente fala sobre o bullying, né? Que tem crescido muito justamente por isso. Porque quando você tira sarro do outro, ele não consegue levar na brincadeira. E aí isso afeta o psicológico, e aí é onde pode acontecer isso. E a mente, tudo para ela é real, né, Paulo? Ela é real. Tudo a gente acha que a mente é fantasia, não. é o meu subconsciente. Na atmosfera real pode ser uma fantasia, mas no seu neurônio ali, no seu corticóide que ele libera, é real. Mas tipo, interessante, a gente falou de jovens, né? Mas o Paulo falando sobre essa situação, até tipo, nós mesmos, né, que vivemos aquela era tipo, do passado, que a gente levava na brincadeira, que a gente ria, que a gente, não deu certo, a gente partia para uma outra brincadeira, né? Nós éramos desapegados, né? Só que até nos dias de hoje isso não está pegando somente os jovens, acaba pegando pessoas também tipo da nossa idade. Você vê pessoas tipo da nossa idade, 40, 50, atravessando lutas, crises de depressão e profundas, né? Que parece que não tem um fim. Né? Foi que nem o Paulo falou, depois da pandemia que isso aflorou, né? Muito, né? Porque pessoas que tinham empresa física quebraram. E você precisava mudar rápido para o digital. E se você não tem inteligência emocional, que seja psicologicamente firmes para fazer a mudança logo, vocês sofriam, né? Dava depressão e muitas coisas, e muitos parentes que se perderam. Então, isso é um reflexo já da pandemia, que pessoas que não estavam estruturadas emocionalmente para aguentar o que veio depois da pandemia, né? E hoje nós estamos vendo hoje milhares de pessoas. Eu acho que o sentimento de impotência, né? De impotente, de você assim não poder fazer nada. Sim. Então você se coloca num lugar que você é o protetor, que você é o porto seguro, às vezes para sua família, financeiramente, emocionalmente, às vezes um líder espiritualmente, né? Nós estamos aqui falando sobre fé. E nós tivemos exemplos de grandes homens de fé que guiaram e conduziram multidões de pessoas a acreditar em Deus, a ter uma fé. Escassez, né? Só que no momento, no ápice ali, ele surtou, ele teve um surto psicótico, ele não soube o que fazer, e nós tivemos exemplos de pessoas que tiraram a vida na pandemia. E homens de fé, líderes, pastores, a gente não entende. Então o que eu sempre digo, né? A gente sempre conversa, eu, o pastor Daniel, você não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é psicólogo, se você é terapeuta, não importa a sua formação. Você precisa ter um outro alguém para que você se aconselhe, para que você desabafe, para que você tenha momentos de conversa. Nós temos o exemplo da nossa igreja, para muitos que não conhecem, falar, mas a Igreja Nacional Novo Dia está aqui no Brasil, é uma igreja só que nós temos o bispo lá nos Estados Unidos, o pastor Tony Dan, nós temos a Jack, e quando chega num ponto que não dá para passar para o pastor Tanidão ou para a Jack, por causa da linguagem, por causa do inglês, para todo mundo que é fluente no inglês, a gente tem a Roberta, que dá um suporte. Porque independente de nós sermos pastores, sermos líderes, em momentos que nós não sabemos lidar com tantos problemas, com tantas adversidades. Então esse é o ponto, a gente sempre tem que estar aberto a pedir ajuda para alguém, a se aconselhar com outro alguém. Muito bom isso. O que eu vejo assim também, rapidinho, só pontualizando aqui, é que parece que também, assim, no passado, parece que
a gente tinha mais convívio com as pessoas, né? Sim. E realmente depois da pandemia, aquele fato das pessoas ficarem isoladas, né? Fez com que as pessoas ficassem mais privadas de si próprias. Tipo, eu não posso contar da minha vida pro Denis, eu não posso contar da minha vida pro pastor, eu não posso contar pro Walata, não, eu tenho que resolver sozinho. Né? Eu acho que isso é muito prejudicial. Exatamente, eu vou puxar um ponto disso aí, porque é importante. Qual a importância, Paulo, que você dá, que você possa dizer para as pessoas, de a pessoa ter uma pessoa de confiança, né? Ou que seja um pastor, um psicólogo, alguém que possa estar guiando essa pessoa, orientando essa pessoa naquilo que ela tem como propósito ou objetivo de vida, né? O quanto é importante o profissional da psicologia, né? Dos terapeutas, né? O quanto é importante ter uma pessoa que te dê ouvidos, né? De você abrir uma pessoa importante. Sim, eu acho que se a gente colocar de 100%, eu diria que no mínimo 80% isso é muito importante. Por quê? A gente tem um grande preconceito quando falamos sobre coach, quando falamos sobre terapeuta, quando falamos sobre psicólogo. O primeiro questionamento que vem, vou passar num psicólogo porque eu sou louco, eu tenho algum problema? Não, mas eu vou no coach, eu vou expor a minha vida, eu vou abrir para uma outra pessoa que eu não conheço. Ah, mas eu vou no terapeuta, aí ele vai querer se aprofundar na minha família, em coisas pessoais minhas. Só que esse ponto é importante porque quando a gente não abre, quando a gente não fala com alguém, quando a gente não expõe isso para alguém, isso fica latente no nosso interior. É como se fosse uma voz do nosso subconsciente. Eu acho que todos nós aqui já passamos por isso. Por algum problema que você precisa resolver e você não sabe o que fazer, você fica procurando a solução do subconsciente. Você está aqui, às vezes a mulher fala, o que você está pensando aí? Como dizem, minha caixinha do nada, né? Minha caixinha do nada. O que você está pensando aí? Você fica ali, mas como é que eu vou fazer? Não, mas aí eu tenho que... Não, mas aí eu preciso... E você não chega a resposta nenhuma. E enquanto você não consegue chegar à resposta, isso vai te consumindo. Vai consumindo as suas energias físicas e mentais. E quando você expõe para um outro alguém, quando você fala para um outro alguém, por mais que o outro alguém muitas vezes não tenha a resposta que você quer ou que você precisa, mas você viu que automaticamente você tira esse peso? Você fala, pô, beleza, agora eu vou pensar em outra coisa aqui, depois eu penso nisso. Então é muito importante, independentemente de crença, independentemente de religião, estamos falando sobre uma fé não fingida. Então fé você acreditar no sobrenatural de Deus. E Deus sempre vai enviar alguém, pessoas próximas de você, rede de contatos, de amigos. Atenção, porque essa situação ela não é só com o ímpio que acontece, né? É um campo que está envolvida várias religiões, todas as religiões, né? Todos nós. Eu tive uma experiência há pouco tempo, né? Uma pessoa me ligou, desesperada, e eu falei que eu preciso que você desabafe, né? A importância de a gente ouvir a pessoa. A escuta é a primeira ferramenta. É você se conectar mesmo com a pessoa de fato. Se desabafa. O que está acontecendo? Fala. E ela vai falando. E você vai orientando de alguma forma, né? Falando da fé, de Deus, nisso. Daqui a pouco parece que é coisa de mágica. Eu falei, mas já estou bem? Como é isso? Como está acontecendo? O alívio chegou, né? As coisas, eu me sinto paz nas tuas palavras. Então, às vezes a gente vai ouvir alguma pessoa, né? Às vezes a gente quer falar para a pessoa, né, Paulo? Só escuta. Escuta a pessoa. Mas agora escuta com verdade, né? Esteja ali plenamente ouvindo aquela pessoa, porque ela vai desabafar e vai ser um libertador para ela. Que nem ela estava contando um testemunho aquela vez do abraço. Sim. Né? O simples abraço que você dê na pessoa é libertador para a pessoa. Então, já faz a diferença. Já faz toda a diferença. Então, a gente está aqui nesse podcast, Uma Fé Não Fingida, para aprender também. O próprio Jesus, ele fala, falando sobre a parte espiritual, né? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, fracos, oprimidos, sobrecarregados, né? Porque o meu jugo é suave, o fardo é leve e eu vos aliviarei. E é interessante quando o Denis fala do abraço, porque a gente acha que é simples o abraço, mas no abraço você tem ali a confiança, você tem a segurança, você tem a sinceridade e o porto seguro. Um abraço, porque você segue a pessoa por inteiro. Então, isso demonstra a segurança da pessoa. E é interessante que as pessoas simplesmente, nós, ouvimos a pessoa, só precisava falar, conversar. Você fala, não, mas eu não orei, não, mas a gente não fez nenhum propósito. A pessoa fala, não, obrigado, pastor, eu só precisava desabafar. E outra,
Você Mas não desabafa e não abraça aquele na qual você não tem intimidade. Sim. Nossa, muito forte. Você só abraça naquele que você tem intimidade, não. Muito forte. Então, no automático é uma transferência. Quando eu estou te abraçando e eu tenho intimidade contigo, você está transferindo uma paz interior muito grande para mim. Isso. Né? Isso é muito interessante, irmão. É forte. Qual que é o próximo tópico? Não querendo sair dessa, que nem o pastor comentou a questão que era muito tímido, Nossa, quieto. Demais. Muito. Demais. Mas, Você se imagina eu tímido desse jeito? Daniel pegou um pouco desse tempo aí. Pegou? E como que você lidava com isso? É desde a infância isso daí? Que chegou até você isso daí? Olha, para se comunicar com pessoas, falar com outra pessoa, sim, sempre fui muito quieto. Mas na infância eu era muito arteiro, eu aprontei muito, vocês não têm noção. Vocês não tinham para na Zona Leste, CDHU, Estão começando a extrair aqui. Só que eu era muito quieto, muito tímido para falar com outra pessoa. E como é que eu lidava com isso? É como o Denis falou, eu preferia me fechar. Então se eu estivesse no meu canto, para mim dá tudo bem. Se chegasse e me falasse alguma coisa, eu falo, tudo bem? Falou, tudo bem. Acabou. Então o meu semblante ia se fechar ali, automaticamente você entra nisso, não quer conversa. E você vê que eu não tenho muito semblante, eu não sei que eu sou bravo, porque o meu semblante é meio de sério. Mas não, essa era a minha fisionomia mesmo. Então até eu usava disso muitas vezes para evitar conversar com pessoas, para lidar com pessoas. O pastor Daniel pegou um pouco disso, não é muito longe, 2014, 2012, quando a minha esposa gravou o CD, a Luciana, a Luciana Bernardo gravou o CD. Então eu ficava por trás ali fazendo as filmagens, com as câmeras, nas igrejas, nas vigílias, fechando a agenda. Só que eu era muito quieto. Então você imagina você me ligar para fechar uma agenda e falar para você, não, tudo bem, pastor, a gente vai ver, funciona assim, 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 beleza. Poucas palavras. E aí quando chegava lá, o pastor esperava alguém o quê? Alegre, é a lógica do negócio, né? E eu, sério, chegava lá, a gente chegava, tava só na brincarona, conversando todo mundo. Eu, sério, a pessoa, nossa, Paulo é sério. Tanto que eu vi que houve necessidade de colocar uma outra pessoa. E aí a gente chamou o Douglas Pio, que é um locutor do ABC, e aí ele começou a fazer esse trabalho, de tão sério que eu era. Então o fato de você assim te impede, muitas vezes. Só que eu entendia que era uma parte de segurança para me resguardar, para não me abrir muito, não falar muito com as pessoas sobre a minha vida. Só que isso me atrapalhava no meu próprio desenvolvimento. Sim. Você tinha comentado também a questão aí da igreja, que todo mundo tirou os sapatos na porta, né? E o senhor tirou o sapato também? Tirei. Fiquei meio assim chocado no primeiro momento. Eu acho que qualquer pessoa quando vai na igreja assim, mesmo que já tinha um tempo, eu participava dos jovens, ia nos ensinos, ia no culto no lar. Mas pra mim foi algo assim, eu tenho que tirar o sapato, mas não reclamei nada, eu estava ali no meio de todo mundo, jovem. Então eu tirei, né? Então para você que muitas vezes está na igreja pela primeira vez ou alguém te convidou, às vezes é constrangedor. Você chegar num ambiente assim, você fala, mas o pessoal tá aqui pulando, cantando, gritando. É constrangedor, mas se abra, dá espaço para você poder entender o ambiente e às vezes viver essa experiência nova. Porque para mim foi algo ali sobrenatural. Você vê que eu entrei ali sem acreditar muito que o lugar era santo, que era a Terra Santa. Mas eu segui o rito que eles estavam fazendo ali e tive a oportunidade de viver uma experiência com Deus ali. Uma fé não fingida, né, irmão? Você se proporcionar, abrir uma lacuna dentro de você para que aquela situação ela venha trabalhar de uma forma extraordinária. Não julgando sobre o que os seus olhos estão vendo, né? Aquela situação, porque você não é acostumado àquele tipo de ambiente. Pular, rodar, línguas estranhas. Mas tipo, você se permite, né? Sim. Aquela situação ela crescer dentro de você. Quando eu aceitei Jesus, irmão, também não entendi nada. Eu não entendi nada, irmão. O que eu fiz, né? Na hora que eu levantei a mão assim, a Aline, minha esposa, chorando, aí hoje eu entendo. Irmão, Deus tomou a igreja com uma força tremenda, o pessoal começou a rodar, outros vinham falar em língua do meu lado, eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu quase saí correndo, de verdade, porque eu não entendia. Entendi, irmão, eu era católico e não estou criticando não. Tinha uma liturgia totalmente diferente. Você entendeu? Então, quando você chega e você vê aquele ambiente daquela forma, você se assusta. Só que, irmão, o próprio Deus, ele vai proporcionando e fala assim, não, é assim mesmo, irmão. Eu chamei só os loucos mesmo, né?
Se abrir para o novo, né? Se permitir a viver esse novo, né? Isso Até mesmo eu nessa questão de aceitar Jesus lá, né? Eu fui sem saber o que eu tava fazendo lá na frente. Só porque te convidaram. Convidaram, eu fui lá, falei, que eu tô? Amém, tô lá, né? E louvo a Deus que eu tô firme até hoje, né? Essa presença, né? Quem foi que lembra a pessoa que Nem lembro, nem sei quem é. Mas amém por isso. E como que foi o seu primeiro encontro? Você mencionou aí, mas como foi o seu primeiro encontro aí com Deus? O primeiro encontro com Deus mesmo aí foi algo muito forte. A gente estava num retiro de carnaval aqui no Grajaú mesmo, na igreja, que o retiro era feito dentro da igreja, eram 3 dias de carnaval, não podia sair, então todos os jovens ficavam lá, eles separavam os homens e as mulheres, o pastor Horácio. Então veio o pessoal de São Mateus, veio o pessoal da Sala de Mar, que era a igreja que eu frequentava, o pastor Carlos, a pastora Sônia, e veio o pessoal do Grajaú, que é o pastor Horácio, a esposa dele, não lembro agora o nome da filha dele, mas tinha bastante gente. E eles separavam por turma, né? E eram 3 dias de retiro de carnaval. Eu lembro até hoje nós estávamos nesse retiro, o primeiro dia, frente das igrejas. Eles criam alguma dinâmica ali para você escrever algumas músicas, criar algumas músicas, criar um teatro, alguma dinâmica, e eles dão um tema. E eu muito fechado, muito quieto, sem falar com ninguém. Então vocês imaginam como é que vai criar um teatro com alguém que você não fala, como é que vai desenvolver algo com alguém que você não fala. Muito difícil, e eu quieto. E eu vim da minha casa com esse propósito. Eu quero viver o sobrenatural. 16 anos, 16 para 17 eu acho, nesse retiro. Eu quero viver o sobrenatural. E era muitos jovens. E eu lembro que a gente estava na parte de cima, o pessoal da cidade de Mar, e eu estava ali orando no primeiro dia, e aí pediram para os jovens ajudar a fazer algumas coisas, e cada jovem foi designado para alguma coisa. Eu acho que eu fiquei para ajudar o pessoal, alguma coisa da cozinha, alguma coisa assim. E eu ali ajudando, levar as coisas tranquilo. E na minha mente ficou esse negócio, eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver o sobrenatural. Eu lembro até hoje, pastor Amorim, eu não lembro o nome dele todo, mas quem é do Grajaú vai lembrar. Acho que é pastor Amorim de Campos, alguma coisa assim, né? Ele ficava perto de uma aldeia dos indígenas. E é um homem sobrenatural, viu o sobrenatural, tudo assim como a gente está conversando. E falaram que ele ia estar nesse dia, né? E eu falei, eu quero que Jesus esse homem para falar comigo, ó. Fala esse pote. E eu falei, eu quero Jesus esse homem para falar comigo. Se é sobrenatural mesmo, eu quero Jesus esse homem para falar comigo. E passou o dia, passou a noite, o primeiro dia, nada aconteceu. Participei dos dois, eram 2 cultos de manhã, um culto à tarde, um culto à noite. Participei dos 3 cultos, normal, Deus bradou, o pessoal sentiu Deus, senti Deus e tal. Normal, fomos dormir. E aí no dia seguinte começou o culto de manhã, culto normal, decorrer do culto. E na parte da tarde eu já comecei a sentir algo estranho, antes do culto da tarde, sentia um fogo dentro de mim, não entendi o porquê. E aí todo mundo desceu para a oração, na hora que o pastor Horácio começa a orar, eu estou ali orando com todo mundo, a igreja inteira, e de repente eu fecho os olhos e eu começo a ver um campo, como se fosse um campo verde enorme, assim, verde. E sem entender, e de repente eu escuto uma voz falando assim para mim, só clama santo. E eu ali quieto, ainda relutando, de repente eu começo a clamar santo, mesmo de olho fechado. Quando eu ia clamando santo, eu via pessoas surgindo nesse campo e clamando santo também, ao mesmo tempo. E eu não entendia muito, né? E continuei clamando santo. Eu sei que no decorrer do momento, estava no final do culto para a noite sair. No decorrer de um momento, eu começo a clamar santo mais alto, eu começo a ouvir vozes do meu lado, santo. Do outro lado, santo, 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 santo. De repente Deus vira a igreja, como o Fabiano fala, Deus tomou a igreja inteira. Parte de baixo, parte de cima. Todo mundo começa a clamar santo e o pastor Amorim fala, o culto terminou, Deus vai fazer o que ele tem que fazer. E é um sobrenatural, não para. Eu acho que isso ficou na história, se tiver gravado na história do Grajaú até hoje. Quem é daqui da região que participou disso, não para, o culto não para. Chega um momento que o pastor Horácio toma o microfone e ele fala que o Espírito é sujeito ao profeta e faz aquilo para parar e o movimento não para. Ele começa a falar que Deus é esse, que não é Deus de bagunça. E chega uma hora que cessa, o pastor Carlos vai embora, o pastor Horácio vai embora para casa dele e tudo. Fica esse clima chato no culto, no ambiente. Só que aí quando o pessoal vai dormir, começa de novo lá em cima na galeria. Alguns jovens clamam santo.
E aí ligam pro pastor Horácio, ele vem da casa dele bravo, porque ele não dormia na igreja. Ele vem bravo, conversa com os obreiros, com os pastores, o que aconteceu, porque o ambiente não parava. E Tava tomado. E ele orando ali, não, que não é assim, que não é bagunça e tal. E aí eu sei que vai, acho que dá 1h30, 2h da manhã, de repente cessa. Aí manda os pessoal dormir, os jovens dormir e tal, aquela coisa, fica aquele clima chato, né, no ministério, assim, nas igrejas, né. E o pastor Horácio vai embora e no dia seguinte o pastor Horácio volta no último dia do culto. E aí tinha um pregador especial, não lembro o nome desse pregador, mas quem tiver ouvindo que é da região vai lembrar, e foi o próprio pastor Horácio que convidou esse pregador. No último dia esse pregador está pregando, do nada ele para e fala, tudo que aconteceu aqui ontem foi Deus. O homem pode fazer isso, aquilo, outro e tal. Então ali marcou a minha história com Deus. Ali marcou a minha história com Deus. Não porque eu estava ali clamando santo, não por isso, mas por ver o tamanho de Deus, por poder ter a experiência, ter a oportunidade de viver a experiência do tamanho do nosso Deus. Então ali marcou a minha vida. E o pregador fala ali que foi Deus, isso, aquilo, outro. E o pastor Horácio foi um homem muito nobre, que antes de acabar o culto, ele pega o microfone, ele pede desculpa para a igreja, ele pede desculpas para os pastores, fala, olha, eu quero pedir desculpa porque eu achei que não tinha sido Deus, que Deus não é de bagunça, mas eu entendo que Deus faz como Ele quer, a direção é dele, o povo é dele, a igreja é dele. E isso ali marcou a minha vida, isso com 16 para 17 anos. E depois dessa experiência, eu entendi quem era Deus, o poder de Deus, e agora só havia em mim o medo de me entregar completamente a esse Deus. Só havia em mim o medo, e eu continuo na igreja, quieto, não participando de muitos dos trabalhos, passo a fazer parte do corpo de obreiro. Vou fazer o curso de obreiro, que tinha que fazer tudo certinho. Vocês não imaginam, né? Mas eu fiz o curso de escola infantil com as crianças, com a professora Lia, que era uma professora mesmo, na escola estadual. Fizemos o curso para aprender o beabá. Me fantasiei de super-homem para dar aula para as crianças nessa igreja. Olha o que a gente já fez. Passamos por todo esse processo ali. Sim. Mas sempre fiquei com medo. Do que realmente Deus tinha para minha vida, e continuei congregando lá até 2007. Aí depois vem para outra parte, quando eu vou pro Belém. Mas fiquei lá até 2007 como obreiro, servindo, ajudando, mas ainda com medo, então não vivia muito sobrenatural, só servia quando me chamavam. Que coisa linda, né, meu? Eu fico imaginando assim, como estava o ambiente. Nossa, quem é da região... É como que a pessoa está elevado, não é coisa... Ele falando aqui, eu estava aqui, eu imaginei lá, eu imaginei lá. O pastor Horácio, no encontro aqui do Retiro de Carnaval, a igreja aqui, comunidade cristã bíblica, passando na rua da garagem de Bola Branca. A história da igreja é sobrenatural, começa com o pastor na boleia do caminhão, e ele compra uma casa, compra outra, depois fala que vai comprar outra. Hoje quem vai lá é um prédio muito bonito. Nossa. E isso foi na época de 2007? 2007 é quando eu saio, isso foi antes. Ah, tá. Isso 2007 é quando eu saio da congregação, comunidade cristã bíblica, e passo a Belém. Isso foi 2004, 2005, porque eu fiquei lá até 2007, mais ou menos. Não é a primeira pessoa que senta aqui, né, nessa fé não fingida, que fala sobre esse sobrenatural. Sim. Acabou esse sobrenatural hoje, pastor? Olha, não é que acabou. Eu acho que nós hoje temos uma dificuldade maior de se entregar por inteiro. Eu acho que devido às nossas frustrações, a nossa correria do dia a dia, a gente vê muito pouco. Deus não mudou, o Pentecoste não acabou. Hoje nós vemos um Pentecoste que a gente não está acostumado com esse avivamento de um todo se entregar. Você vê que é difícil quando a gente faz um propósito na igreja, vamos todo mundo pro joelho, vamos todo mundo orar, já que Deus é sobrenatural. Algumas pessoas se colocam ali no propósito, na mesma fé que você viveu o sobrenatural, e outros não. Então eu acho que não acabou. Para responder essa pergunta, eu acho que hoje está mais difícil a gente se entregar sem reserva. A gente olha muito para o nosso Deus e para nossas falhas, esquecemos que Deus já nos perdoou.
que Deus já pagou o preço pelos nossos pecados. Sim. Que mesmo se estivermos falhos, mesmo se estivermos errados, mesmo se estivermos em pecado, se nos entregarmos por inteiro naquele momento, Deus vai derramar da sua graça, da sua unção. Então, na verdade, quem muda somos nós. Somos nós. Deus não muda. Né? Nós mudamos no decorrer dos dias, do tempo. Né? E isso é normal, porque a mudança ela vem e ela tem que ocorrer. Mas o ponto é até onde essa mudança ela vai influenciar na minha vida com Deus, na sua vida com Deus, na nossa comunhão diária com Deus. O exemplo é o devocional, né? Nós estamos aqui, somos pastores, presbíteros, somos líderes de igreja, somos homens que lideramos alguns departamentos e nós sabemos como é difícil hoje devocional. Quase não se fala sobre devocional. Hoje, para fazer um devocional, a gente tem que chamar um grupo ali no fechado, falar, não, vamos orar, vamos tirar um tempo, um período de oração. E antigamente é interessante que o devocional era algo espontâneo, né? Ao contrário, a gente até comentava, fazendo devocional sobre o livro de Saulo, fazendo sobre Davi, era algo interessante de conversar. Hoje a gente conversa sobre o que nós seguimos o trabalho hoje, é frustrante. Porque as coisas, assim, os afazeres, as tarefas, tomou conta daquilo que é real. Nós esquecemos da parte de você se prende mais às tarefas então do que ao espiritual. Os dias de hoje, os dias de hoje. Você falando sobre essa experiência sobrenatural, parece mesmo que a gente está vivendo lá nesse momento agora. E quantas pessoas hoje que estão ouvindo a gente viveu um sobrenatural desse? Nossa, né? Eu acho que todos nós já tivemos um momento de viver um sobrenatural com Deus, né? E isso nos marcou na nossa vida com Deus e nós precisamos voltar. Sabe aquela que a gente sempre fala? Mesmo que a gente precise dar um passinho para trás, olhar e voltar ao primeiro amor. Eu acho que todos nós precisamos viver uma experiência do primeiro amor, a essência de novo com Deus. É isso que nós precisamos buscar. Precisamos resgatar a nossa verdadeira identidade como cristão. Uma fé não fingida, né? Uma fé genuína. Porque o apóstolo Paulo ele fala sobre esse versículo que a gente sempre lê aqui, que ele recorda, né? Então é uma recordação que veio naquele momento, não sei se ele estava em cárcere e ele escreve essa carta a Timóteo. Então é algo que ele fala assim, eu me recordo da sua fé, que não é algo que veio espontâneo. Eu me recordo tipo daquele momento, tipo igual o pastor falando agora aqui, eu me recordo naquela época que Deus tomou a parte baixa, quando ele olha para cima, Deus tinha tomado a parte de cima também. Então é uma recordação de um momento de fé que teve naquele momento, que ficou guardado, irmão. Isso daí é tremendo, é uma recordação que nada na nossa vida pode apagar. Então, você que está em casa assistindo neste momento, e por algum momento essa fé se apagou, por algum momento essa frustração ela tomou de conta, vai na sua memória lá agora, recorda aqueles momentos que você estava dando glória, aqueles momentos que você estava falando em língua. Não fica travado aí dentro da sua casa, não fica travado pelos problemas que caem assim como cachoeira, sabe, sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Traz aquela recordação de uma fé não fingida para a tua vida, igual o pastor Paulo falou aqui agora. Isso é tremendo, irmão. A gente não pode mais se prender. Traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Nós temos que resgatar essa identidade. Eu sou um bebê na fé, eu tô no colo ainda, tenho 9 anos aí de evangelho. Tem muita experiência, né? Eu já vivi o sobrenatural com Deus. E eu quero viver mais. Quando eu não vivo esse sobrenatural, eu fico chateado. Parece que eu tô longe, irmão. Então isso é muito interessante, né? Amém. Bom que a gente continua no assunto, né? O pastor Paulo ele fala sobre a primeira experiência que ele tem ministerial, o encontro com Deus através da oração, o encontro com Deus através de um retiro, né, espiritual dentro da igreja, né? Deus tomando a igreja tremendamente, mas Deus também ele nos leva a outros caminhos, sim, né? Sim. Então ele já criou a experiência, já começou a criar raízes com Deus, aí
vamos tomar agora outro rumo. Aí o pastor sai do ministério, qual que era o nome mesmo, pastor? Comunidade Cristã Bíblica. Comunidade Cristã Bíblica, e ele vai para a Assembleia de Deus do Belém. Setor 8. E como que foi, pastor, essa transição? Para mim foi difícil porque a Comunidade Cristã Bíblica era uma igreja mais aberta. Você podia dançar, tinha grupo de gesto, podia cantar, tinha alguns louvores, tinha um grupo de samba, de pagode, né? Um dos meus tios que era pastor, ele fazia parte desse grupo. E quando eu entro no Belém, no setor 8, né, depois de 2007, então a gente vem agora com uma outra visão de igreja, com uma outra liturgia. Então no Belém não podia nem bater palma. Então você entende, você está vindo de uma igreja, um jovem, entre aspas, que você podia dançar, pular, tinha grupo de pagode, tudo isso, gospel. E você chega no Belém, uma igreja mais tradicional, com outros valores, e você não pode nem bater palma, o setor 8 não podia nem bater palma, né? E aí é quando eu... Hoje já pode, aí é quando eu começo também a namorar com a Luciana, né? E a Luciana era do Belém, do setor 8, então é um dos motivos também de entender que não dá pra ficar uma igreja em outra, e eu passo a congregar no Belém. E eu chego no Belém, então um jovem muito quieto, fechado, não falo com ninguém. Mas deixa só uma perguntinha pra gente sair antes pra gente tirar do foco. Tinha um bigodinho? Não podia, né? Não podia usar bigode, barba, apesar que eu não tenho barba nem bigode, então é muito difícil. Mas não podia, né? Belém não podia usar barba nem bigode. Então eu chego, fico ali quietinho, não falo nada com o pastor, que eu era obreiro já na outra igreja, não falo nada. Eu chego e falo, não, só pega, eu vou brigar aqui, fazer parte do grupo de jovens. E eu tento ficar ali sentado, acho que eu fiquei 4 meses, consegui ficar 4 meses sentadinho, sem fazer nada, só participava do grupo de jovens na hora de cantar. Só que aí chega uma hora que o pastor olha pra mim e fala assim, eu preciso da sua ajuda, não dá pra você ficar só no grupo de jovens, eu preciso que você venha na escola dominical, é todo domingo de manhã. Aí ele fala, Deus já me descobriu no meu subconsciente. E aí eu começo a ir na escola dominical, começo a ir a aprender, e sempre muito quieto, só que eu sempre observei muito. E um dia ele fala pra mim, eu preciso que você me ajude a dar aula porque tal pessoa não vai vir. Mas eu, pastor, ele fala, você não já dava aula lá, não ajudava lá e tal. E aí eu falo, não, pastor, eu vou ver e tal. Mas aí eu aceito, começo a ajudar ele ali, mas continuo quieto, fechado, ajudando em alguns trabalhos no job. E vou levando isso durante 4 anos. Consigo ficar durante 4 anos ali, sem atuar em nenhuma área, só fazendo parte do grupo de jovens. Às vezes ajudando em alguns trabalhos na escola dominical. E aí vem o chamado, né? E um dia o pastor me chama e falou, preciso te levar para o Belém, para te apresentar como presbítero, né, o pastor Edmilson. Antes do pastor Edmilson foi o pastor Nilson. Né, e aí eu falo pro pastor Nilson, não estou pronto, eu não vou. Ele fala, mas como você não está pronto? Deus me incomodou no sonho e falou que é para levar você para o presbitério, porque no Belém você tem que ser apresentado na sede. A sede do setor 8, ali na COPC, atrás do antigo Compre Bem. E eu falo para ele, não vou, e fico relutando com isso. Sim. E aí passa esse ano e eu não vou. Veio o ano seguinte, o Belém faz um evento lá grande, não sei se vocês lembram, com a Cindy, que era do grupo Fat Family, pastor Renato, e eles faziam um evento grande lá, né, sobre cantores e tal, e quem cantasse ia ganhar o CD. E eu tô em casa, Deus me incomoda de escrever a Luciana, e a Luciana não quer participar de jeito nenhum. E Deus me fala, não, tem que escrever, tem que participar, e Deus me fala em sonho. E eu vou lá, escrevo a Luciana, pago a taxa, o pastor escreve a filha dele, que é a Chayenne, para participar. E acho que 2009 isso, alguma coisa assim, 2009, 2010. E aí elas participam e infelizmente as duas ganham. Né? A Luciana ganha em primeiro, ela ganha em segundo. E aí teve algumas controvérsias desse CD, que o pessoal do Raul Gil não tem para participar, e a gente descobriu que nem era tudo isso. Né, que era uma outra pessoa que estava envolvida, e eu fico ali quietinho. E aí esse ano não tem jeito. Esse ano o pastor chega em mim e fala, vou te levar para o Belém, vou te apresentar para o presbitério. Deus falou que não dá mais e é o seu chamado, é isso. E aí eu aceito. E aí eu passo a fazer parte do presbitério no Belém, passo a fazer parte ali de servir, então a servir a ceia, a escola dominical, que o Belém tem uma visão diferente, você fica num processo de preparamento. E eu começo a entender ali o chamado de Deus. Então a questão para mim da dificuldade foi me colocar na visão do Belém, né? Entender que o Belém era uma igreja que tinha uma outra visão mais séria, sobre a questão de usos e costumes, o que era ali permitido, o que não era.
e deixar Deus me moldar por aquele tempo que estava ali. E ali eu fiquei até 2007, até 2014, mas não, 2014 não, 2014 estava Daniel ainda, até 2016, fico até 2016 ali no Belém, congregando ali como presbítero ali junto com o pastor. Então, a primeira trajetória foi 7 anos, na primeira igreja. 7 anos, 7, 8 anos. No Belém. Fiquei de 2007 até 2016. 9 anos. 9 anos. Aí tem toda essa trajetória no Belém, ser moldado. Ser moldado. Porque você sai de uma igreja que era um ritmo totalmente diferente. Era mais, não liberal, mas podemos dizer que assim, o uso e costumes não era tão tradicional quanto era no Belém. E aí você vai pro Belém e lá realmente você tipo sofre um impacto assim ou não? Levou na naturalidade, falou, não, realmente tem que ser essa pessoa aqui. Eu acho que por ser mais fechado eu consigo levar mais natural, aceitar, mesmo assim alguma coisa não entendendo o porquê, mas vamos lá, vamos seguir aceitar. O impacto foi só no primeiro instante. Por exemplo, por que não pode bater palma? Então isso foi um choque. Sim. Mas eu não posso bater palma para adorar a Deus? Sim. Podia bater palma. Então ela explica que os aplausos tem que ser para Deus, não do homem. Aí a gente começa a entender, não pode dançar com gesto. Depois eu entendi também que já teve um acontecido lá no passado, e devido a isso, a ordem que veio lá de cima do setorial é que não podia. Então você passa a entender. Então você tem o primeiro impacto, por não entender o porquê não, mas depois que é explicado o porquê não, fica mais fácil de você aceitar. Interessante. Aí tem também uma outra transição que chega nesse meio, né? Que é a última, né? Que aí eu saio do Belém e a gente tem uma questão lá de um evento, que teve um evento e a Lu tem um sonho nesse evento e por alguma circunstância ela não está nesse evento, já estava tudo certo desse evento que ia acontecer e realmente a visão que teve foi a visão que aconteceu. E aí tem um sonho que está em casa e vê as malas ali. E aí a gente não entende, a gente não quer sair, fala, não podemos sair. Fica um atrito até meio chato às vezes com o pastor, porque o pastor queria que eu fizesse mais trabalho, eu sempre falava não, então gerou também um atrito. E a gente não entende essa mudança do porquê sair. Mas aí vem um momento que não dá mais, e a gente sai do Belém, que a gente passa a congregar com o pastor Carlos Roberto dos Santos, que era o nosso pastor no Belém, na Vila Clara da minha sogra, que começa a ver a igreja Visão Apostólica. Né? E aí a gente vai para a Visão Apostólica e aí eu tento mais uma vez ficar lá sem ninguém me descobrir, né? Como cliente 007, mas aí não dá certo porque no segundo mês o pastor Carlos me chama e fala, não, Deus está grande na sua vida, Deus falou que você já perdeu muito tempo, chegou a hora de você ser forjado para ver o novo de Deus. E aí ele me coloca para ser o terceiro dele como pastor ali, então fica o pastor Carlos, Renato, aí fica eu, o Eduardo, que é o meu mentor, e aí eu passo da aula de escola dominical, mesmo sem ter preparamento, assim, fala, não é você, Deus falou que é você, não vai buscar em Deus, é você. E eu passo da aula de escola dominical para os obreiros. Então o mais difícil para mim foi isso, porque eu era mais novo do que os presbíteros, do que os diáconos, do que os pastores, e eu passo a dar aula para eles. E aí eu falo, meu Deus, como assim? Mas eu aceito, eu faço uma oração e eu falo, Deus, tudo que o Senhor colocar na minha mão daqui pra frente, eu não vou dizer não. E mais uma vez eu costumo dizer que eu acho que esse foi o erro. Porque aí o pastor me liga na semana seguinte e fala, precisamos ir pra Cabriúva. Precisamos ir pra Cabriúva, vai ter sabatina, não sei se vocês lembram que antigamente no Belém era assim, né? Tinha sabatina para ser separado do ministério. Vai ter sabatina e eu quero que você vá comigo, junto com os pastores e com os presbíteros que vão ser consagrados. E eu falo, meu Deus, mas vamos. Sim. Sem saber que eu estava na lista, já tinha falado com a Luciana, porque eles perguntam. No caso, você iria ser consagrado a pastor? Pastor lá você não é consagrado, você fica como auxiliar do pastor, você é presbítero, fica como auxiliar do pastor e vai desempenhando o trabalho. É muito difícil separar você a pastor assim, você fica lá auxiliando com o pastor, auxiliando os trabalhos, né? Geralmente o pastor é quando tem alguma igreja local que eles te enviam. E aí chega lá, o pastor me passa pela sabatina sem eu saber de nada. E aí eu começo a falar, Deus, o que o Senhor quer de mim eu vou fazer. É quando começa realmente o ministério. Aí eu fico ali auxiliando ele com os pastores. Depois eu começo a trabalhar no grupo de jovens.
Aí acho que a primeira palestra que eu faço é em 2016 também, que ele vai falar sobre religiões, aí pede para trazer o contexto geral de religiões. E eu começo a buscar em Deus. Ali eu começo a entender o que Deus tinha para minha vida, qual é o propósito de Deus para minha vida. E aí eu deixo Deus me moldar. E aí eu passo, aquilo que Deus coloca para mim fazer, eu passo a não dizer mais não. Falar, Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento. E eu começo a viver o meu ministério com Deus em si ali. E aprendi muito. Mas aí também vem outra despedida que aí é difícil, né? Para o segundo tópico. Aí é difícil. Você tinha comentado da Luciana é sua esposa. Sim. Né? Você conheceu ela nesse ministério ou foi no outro ministério? Ou como você conheceu a sua esposa? Eu já conhecia a Luciana, Nós nos conhecemos desde a infância, mas não tínhamos vínculo nenhum afetivo, só participávamos de festa, de família, essas coisas, mas não tínhamos nenhum vínculo afetivo. Né? Mas aí eu passo a ter um vínculo com a Luciana quando eu começo a estudar. Eu estou fazendo radiologia na Praça da Árvore. Sim. E por coincidência eu estou vindo um dia e eu encontro a Luciana no ônibus. A Luciana está fazendo o cursinho para entrar na USP, na Praça da Árvore. A gente se encontra e começa a conversar alguma coisa em comum. E aí passa a se encontrar mais algumas vezes. E vai gerando um afeto. Minha mãe sempre brincava, né? Minha mãe sempre falava assim, Luciana, bonita. Nós temos um grau, entre aspas, de parênteses. Bonito, isso, aquilo, outro e tal. E eu sempre falava, não quer saber de nada. Imagina, Paulo fechadão. Eu super fechado. Eu super fechado, então você imagina. E aí eu conheço a Luciana, a gente começa a ter esse vínculo afetivo, a gente começa a namorar. Aí eu vou sim pro Belém, justamente um pouco devido a isso. Ainda que não dava pra namorar e ficar com essa distância entre questões de igreja e questões pessoais então, mesmo. Tudo começou pelo cursinho. Um cursinho. E nem a Luciana hoje é enfermeira, se formou, mas não exerce. Eu me formei como técnico de radiologia, mas nunca exerci todos os estágios. Mas a questão do cursinho foi ela que chegou até o senhor. Foi no ponto de ônibus. O senhor era quietão, né? Foi ela falar que não, mas foi. E aí, saindo então, aí tem essa transição, pastor. A caminhada do Belém, vem mais uma transição na ministerial, né? Que é da visão apostólica. Foi muito difícil porque o coração estava tudo ali, né? Eu acho que o meu processo foi forjado ali através do pastor Carlos, pastor Alinda C, presbítero Eduardo. Me forjaram ali para entender o meu ministério e acreditar. Eu acho que a primeira pessoa a acreditar que Deus tinha um propósito na minha vida, independentemente de cargo ministerial, de pastor, de presbítero, mas a visão de mudar, de ajudar pessoas, de transformar as pessoas através do Evangelho de Cristo, foram eles. Então, para mim foi muito difícil sair, porque eu era líder dos jovens, eu e a Luciana, trabalhávamos com os jovens, amávamos os jovens. Alguns jovens eu não tenho filho, então algum deles eu tenho como filho, sou padrinho de casamento de um deles, né, que é do presbítero Eduardo. E foi muito difícil, porque eu não via ninguém para ficar com os jovens. Eu não via ninguém para continuar dando aula de escola dominical lá. E o pastor Carlos tinha eu e a Luciana como filho. Mas na apostólica ou na visão apostólica? Na visão apostólica. Foi muito difícil. E eu fui orar a Deus, falando, Deus, como é que a gente vai fazer? Porque a gente já sabia que tinha chegado a hora de sair. A gente fazia o trabalho social aqui em Parelheiros com o pastor Daniel e o pastor Eliette, nem existia Igreja Nacional Novo Dia ainda. A gente fazia nas casas, a gente não falava sobre o Evangelho, não falávamos sobre Deus. O trabalho era para motivar as pessoas, empoderar as pessoas, levantar o estima das pessoas, porque as pessoas mais antigas tinham aquela visão que Parelheiros só tem indígena, no meio do mato, não tem ninguém, vocês vão fazer o que lá? E quando veio o convite do Daniel pra gente, como eu já tinha dito para a pessoa, tinha dito que tudo que Deus colocasse na minha mão ia dizer sim, o Daniel me convida para participar de uma festa de criança, e eu, um cara sério, fechado, para participar de uma festa de criança, para fazer dinâmicas para criança. E imagina aí. E aí, como eu disse, não ia dizer não, eu disse o que para ele a resposta? Sim, eu vou. E aí eu venho para esse trabalho. Sim. E aí a gente faz esse trabalho, só que aí tirando isso, aí ele vem e me convida depois para fazer um trabalho nos lares, na casa, sem falar primeiramente de Deus, durante 6 meses. Não vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus.
Vamos falar sobre autoestima, sobre amor, sobre trazer essa compreensão para as pessoas, assim, empoderar elas. Depois a gente fala de evangelho, fala de Deus. E também eu digo sim, a gente começa a fazer esse trabalho em Parelheiros durante 6 meses. Então foi difícil, porque aí chegou um momento que a gente vai no pastor Carlos e fala, pastor, Daniel me fala, ó, a gente vai abrir a igreja de Parelheiros, assim, 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 e a pessoa que o Tony me falou e que veio no meu coração da Eliette para estar junto com a gente, você é a Luciana. Eu falei, e agora? Falei, como que eu vou dizer pro pastor Carlos que... E eu relutei uns 2 meses, não me recordo se foram uns 2 ou 3 meses que o pastor já tinha feito o convite, a gente dizia, não, nós vamos estar aí, nós precisamos resolver alguma coisa aqui. E a gente não resolvia, e o pastor, e aí, como é que tá aí? Eu falei, nós estamos orando. E o pastor perguntava, e aí? Eu falava, nós estamos orando. Só que chegou num culto, o pastor Carlos convidou uma pregadora, muito usada por Deus, não lembro o nome dela agora, ela veio fazendo campanha em Israel, uma mulher com conhecimento fora de série. E quando acabou esse culto, ela falou, pastor Paulo, você pode me levar na minha casa? Ela já me chamava de pastor, né? Mas eu não era pastor, até hoje eu falo que eu não sou pastor, eu aprendo com os pastores. Nós estamos aprendendo todos os dias. E aí, antes de acabar, ela olha para o pastor Carlos, olha para mim e fala assim, os jovens não é seu, os jovens são de Deus. E ela olha para o pastor Carlos tem ela como mãe, e ele fala para ela, todo mundo chega uma hora, ele fala para ela fala para ele, todo mundo chega uma hora que tem que partir, tem que sair. E ela pega na minha mão da Luciana e fala, o tempo de vocês chegou. Meu Deus. E aí eu fico sem reação, olho pro pastor Carlos sem reação, e levo ela depois pra casa dela, a gente conversa algumas coisas ali. Missionária Miriam, lembrei. E a gente não fala nada sobre isso que já estava acontecendo, ela não sabia, ninguém sabia. Mas a Luciana chega em casa e fala, não tem o que fazer. Deus está dizendo que chegou. E aí eu vou orar, e eu ligo na semana pro pastor Carlos, falo que quero conversar com ele, ele fala, estou muito ocupado, estou muito forte, não dá para te atender agora. Eu falo, não pastor, mas eu vou na sua casa, não tem problema, a gente vai aí. Não dá pra E vir aí aqui, ele eu fala, tô em casa. Passa uma semana, não dá, eu ligo para a pastora Linda Si, falo com a pastora Linda Si, meu filho, o pastor Carlos vai ficar muito triste, mas a gente entende, se já oraram a Deus, tudo, eu falei, pastor, a gente já orou, mas demoramos mais um mês com tudo isso, porque ele não queria aceitar, não queria receber. Eu entendo ele, né, porque a questão não era questão de você ser especial e nada, porque era a perca do trabalho, porque realmente naquele tempo a gente não tinha ninguém para ficar com os jovens, não tinha ninguém para dar seguimento, não tinha mesmo, a igreja estava crescendo, e foi muito difícil para mim. Mas aí eu lembro, chegou um dia que eu estava em casa, não estava conseguindo mais, e aí eu fui lá na casa dele, a gente conversou com ele, foi muito difícil. A esposa dele aceitou, mais tranquilo, mas ele sempre falava para mim assim, a gente está te emprestando, você vai, mas você volta, você vai ficar 1 ano lá, 2 anos, vai ajudar ele lá e você volta. E hoje nós somos amigos, hoje eu vou lá em alguns cultos, né, dificilmente eu vou, mas eu vou em alguns cultos, somos amigos e ele entendeu. Mas para qualquer pastor, para qualquer líder, qualquer pessoa que está na frente de qualquer trabalho, quando Deus colocar no seu coração que o seu tempo ali fechou, que o seu ciclo ali terminou, vai ser difícil, porque você cria afetos, você cria elos com as pessoas emocionais, espirituais, e você pensa como eles vão ficar. Mas eu quero deixar aqui para cada pastor, para cada líder, que o ministério não é nosso, a igreja não é nossa, a obra do Senhor ela não é nossa, Ele só nos envia por um tempo, para estarmos trabalhando ali e realizando o teu propósito. E quando Deus dizer para você que encerrou, não se preocupe. Deus está te levando para outros lugares e Deus vai enviar pessoas capacitadas para dar seguimento na obra, porque a obra do Senhor ela não depende de nós e ela não para. Maravilha. E como que foi a sua chegada na Novo Dia? Quando eu chego na Novo Dia, eu ainda sou um pouco fechado, mas eu já tinha mais uma intimidade um pouco mais com o Daniel, só que eu não falava muito. Então, quase tudo que o Daniel ia tratar, ele falava geralmente com a Luciana, não sei se você já viu ele comentando sobre isso. Sim. Luciana, vê se o Paulo pode fazer isso, aquilo, outro. Ele olhava a mensagem da Luciana e falava, ó, já tá perguntando, você pode fazer uma dinâmica, assim, assim. O Daniel tá perguntando se você pode estar no culto, assim. E isso acho que a gente levou 1 ano e meio, mais ou menos, isso, né?
Só que aí chegou uma hora, Deus é muito maravilhoso. Porque mesmo sendo super fechado, super quieto, chegou uma hora, acho que foi em um culto mesmo, não foi no culto. Foi quando o Cris estava aqui no Brasil e o Daniel tinha que levar o Cris para a Zona Leste, né, que é um nigeriano, africano, do Quênia, um amigo comum do Daniel. E o Daniel me convidou para ir nesse evento. E eu falei, não tô fazendo nada, tô aqui em casa, vamos. E foi. E aí a gente precisou de todo esse trajeto no carro, né? Vocês conhecem o Daniel tipo, de qualquer jeito pra você falar. Você vai ter que falar. E aí comecei a conversar mais com o Daniel. Fomos criando um bico, foi conversando mais. E aí foi quando eu comecei a conseguir falar mais com o Daniel. Hoje nós somos amigos, então a dificuldade ficou no começo, quando eu cheguei no Ministério de Comunicação. Não pela parte do Daniel, não pela parte da Eliette, pela parte do Ministério, mas pela minha parte de ser muito fechado. Então isso aqui eu já deixo também um aprendizado para você. Quando sai, vai para um ministério novo, às vezes a visão do pastor não é a mesma visão que a sua. Às vezes a forma que você acha que ele vai te recepcionar, que vai te acolher, não é de acordo com aquilo que você esperava. Entenda que é um propósito e é um tempo de vocês se conhecerem. Porque se Deus está te enviando para lá, você pode ter certeza que as suas visões, os seus valores vão ser iguais ao dele. Então eu começo a conviver mais com o Daniel a partir de aí. E a gente descobre que o nosso propósito de vida é parecido, que as nossas visões é parecido, que os nossos valores é parecido, os nossos princípios. E hoje nós somos amigos, por exemplo, de todo o ministério dos obreiros, dos corpos de obreiros, mas com quem eu converso mais sobre questões espirituais, questões de igrejas, visões, valores, propósitos, até negócios pessoais, com o pastor Daniel. E era a pessoa que eu menos falava. Então Deus... A gente costuma dizer, não só eu, como o Daniel, como o Leandro, como o Éder, Deus não une pessoas, Deus une propósitos para alcançarmos o sobrenatural de Deus. Então é isso que Deus tem feito na minha vida e na Novo Dia. Legal. Forte. Nós estamos aqui aprendendo muita coisa aqui, né, sobre uma aula de como você se relacionar dentro de um ministério como um pastor. De um relacionamento com outro tipo de pessoas e você ter a humildade, a hombridade de querer aprender com outras pessoas. E é um tempo determinado para todas as coisas, né, irmão? Porque o pastor Paulo, ele chega no Novo Dia, ele mesmo já relatou aqui que ele não teve um diálogo tão profundo com o pastor Daniel, mas aí o tempo passa e hoje, tipo, a profundidade desse diálogo chega, né? A profundidade, aquele negócio de intimidade, aquele negócio do abraço, aquele negócio de você confiar, né, que nós falamos aqui, ele se torna algo presente e se torna algo real. Sim. Isso é muito bacana. Gratificante, a gente também. Eu sou suspeito a falar, eu estou muito feliz com esse podcast. Eu estou aprendendo muito mais do que as pessoas que estão aqui contando o testemunho delas. Porque a gente aprende muito quando a gente ouve, né, escuta a história de uma pessoa e as experiências que a própria pessoa tem, ela vem e traga pra gente, a gente aprende muita coisa. Então a gente é grato a Deus pela vida do pastor Paulo, nós somos que tem, né, nos ensinado muita coisa. Agora uma pergunta surpresa, vai. Uma tristeza. Bom, acho que tristeza, você vê que eu sou muito fechado. Então eu não falo muito, né, sobre esse ponto. Mas eu acho que tristeza, se eu faço de tristeza, vocês vão até achar que eu estou mentindo. Mas eu não tenho muitos pontos para falar assim, tristeza. Tristeza ou decepção? Não tenho tristeza assim. Eu acho que o ponto que eu poderia colocar como tristeza pessoal na minha vida é não ter vivido o tempo de vida que o meu pai tinha restante para viver, me abrindo completamente para ele. Porque eu fui muito fechado com meu pai. Na infância ele me criou, mas depois não. Então eu chamava meu pai de Jorge, e não de pai, pra você ter uma noção. Tinha um carinho, tinha um afeto por ele, mas eu tratava assim porque eu entendi que assim não teve muito afeto, muita proximidade. Então eu já deixo aqui para vocês, para que não fique essa tristeza, como o Fabiano colocou, ou esse ponto. Eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter me doado mais, eu poderia não ter ficado preso nas decepções do passado, eu poderia não ter ficado preso na ausência que ele foi na minha infância e ter aproveitado o tempo que eu pude estar com ele, em vez de ficar um pouco preso e não me abrir mais. Eu acho que tristeza, eu acho que seria isso.
Certo. na minha vida. Uma alegria. Alegria é saber que Deus tem algo grande para nossas vidas, independentemente de nós termos as nossas falhas, e Ele sempre vai demonstrar o seu amor por nós. Forte. Casamento. Fala um pouquinho sobre o casamento aí. Casamento, vamos lá. Eu sempre fui um jovem sossegado. Todo mundo ficava no meu pé, o Paulo não namora, esse, aquilo, outro. Tive algumas namoradas assim, mas não muitas. Porque eu era muito focado em estudar, por incrível que não pareça, né? Mas eu vivia estudando, mas sem entender o porquê estudava por estudar. Já pensou em estudar por estudar? Estudar ideologia, porque meu tio falou que era bom, que dava dinheiro. Aí fui lá e fiz a ideologia. Por causa do dinheiro. Porque vai dar dinheiro, pá, moleque não, você vai e faz. Aí o tio de consideração, que é o André, que trabalhava na área, fui e fiz. Aí ele, não, faz uma pressão ortopédica. Aí depois que entrar na área, você vai ganhar mais dinheiro. Fui e fiz. Então, tipo assim, depois fui fazer cursinho pra polícia. Fiz 2 vezes, faltou 2 pontos, não passei. E aí eu conheço a Luciana, né? E vem a Luciana e fala, se você passar pra polícia, eu não caso com você. Já foi a primeira pancada. Moiou. Né? A primeira pancada. E não passei, né? Não passei. E aí nós namoramos, foi um namoro sério, muita gente criticou, até deixar isso aqui pra você que é jovem. Se você tem um projeto, tem um propósito, siga fiel no seu propósito. Nós estávamos no Belém, namoramos durante 5 anos. Né? Eu não estou falando aqui para vocês de demagogia, nem porque somos super crentes, nada disso. Mas nós tínhamos um propósito, que era nos construir a nossa casa, ter a nossa casa, e só casar quando a nossa casa tivesse pelo jeito que a gente queria. Né? E colocamos em Deus que a gente ia tentar fazer tudo de acordo com a promessa daquilo que a gente acreditava. Nós namoramos 5 anos, não caímos no pecado durante 5 anos. Teve um momento assim que tivemos que nos afastar, um na sua casa, outro na dele, ele estava de muito contato, muito tempo. Minha sogra também era uma mulher da Assembleia de Deus, muito assim. Passava de ela falava, Paulo, pode ir pra sua casa. Pode ir pra sua casa. Vamos. É da minha. Eu lembro, só pra vocês verem, eu lembro, acho que no Natal, no Ano Novo, a gente tava lá e teve um tiroteio lá perto da rua da Luciana. E a Luciana falou, e agora, mãe, vai ter que dormir aqui? Ela falou, não, eles esperam o tiroteio acabar e vai embora. O Paulo tentando cochilar no sofá aqui pra ver se... Minha sogra... Pra ver se saía, tipo, pelo menos um convite. Deixa ele dormir aí hoje. Ele dois dias pra comemorar. Parou, pode ir. Minha sogra era bem fiel naquilo que ela acreditava e na risca. A gente namorou 5 anos. Interessante que a gente colocou tudo na lista o que a gente queria. O modelo que a gente queria a casa, a Luciana colocou o que ela queria. E pelas nossas condições era impossível fazer. E Deus fez acontecer. 3 meses antes da gente casar, a casa estava pronta, do jeito que a Luciana tinha colocado na lista. O que faltava na casa era a geladeira e o fogão. A Luciana colocou que queria geladeira e o fogão de inox. 2012 era caro uma geladeira de inox e um fogão de inox. E eu trabalhava no Pão de Açúcar, então tinha um desconto para funcionário na rede, né? E aí eu lembro que eu juntei um dinheiro e a gente falou assim, ninguém vai dar a geladeira, vamos comprar então, porque ninguém vai dar mesmo, faltando um mês, o resto a gente tinha ganhado tudo. Sim. Mas a gente era grato a Deus, porque Deus já tinha feito muita coisa, imagina. Sim, tinha ganhado quase tudo, praticamente tudo, só faltava a geladeira, então você queria o fogão. E a Luciana fala, eu falei, então vamos lá, no Extra, ali da Interlagos, comprar essa geladeira que é o que falta, né? Comprar no Multicheck, o resto a gente paga. E aí eu fui lá, e eu lembro de quando a gente estava entrando na loja, literalmente na loja, tinha dinheiro espalhado no chão da loja, assim, na frente da loja. E aí eu juntei aquele dinheiro, a Luciana olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, agora, não, vamos lá no caixa, vamos pedir pra anunciar aí, vamos entregar pra quem é, né? Sim. E fomos lá no caixa, falando pra mulher, a mulher anunciou, não aparecia ninguém. A Luciana falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente não vai fazer nada. Falei pra mulher, tá aqui o meu telefone, se alguém vier aqui e disser que perdeu o dinheiro, a senhora pede pra me ligar. E a gente voltou pra casa com o dinheiro guardado, e aí comprei no Multicheck, parceiro restante. E aí chegamos em casa mó feliz, né? Contei pra minha mãe dava risada, meu padrasto dava risada. Ué, por que você não comprou com o dinheiro? Eu falei, não, porque se a pessoa apareceu, nossa. Minha mãe ria, né? E eu lembro que nessa brincadeira, minha mãe rindo, meu padrasto vira pra minha mãe e fala assim, quanto foi a geladeira? Eu falo pra ele, ele fala assim, então eu vou dar de presente. E ele dá o dinheiro inteiro da geladeira. E antes da Luciana chegar na casa dela, minha irmã liga e fala assim, o que falta? Eu falo, falta o fogão. Ela fala, eu vou dar o fogão. Glória a Deus. Então, não é pelos bens materiais. Sim.
Mas quando você tem um propósito em Deus, você Deus cuida. permanece, Deus cuida. Propósito e confiar também. Deus cuida. E descansar no Senhor. O meu casamento, eu só tenho que dizer assim, alegria a Deus. No começo foi difícil no namoro, porque como eu disse no começo, né? Alguns parentes eram contra por alguma questão pessoal. Isso aí não vai dar certo e tal, isso, aquilo, outro. Mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, para muitos desses parentes nós somos um exemplo. Glória a Deus. E são pessoas que estão firmes aí na fé e firmes com Deus também. E quanto tempo de casado? Bom, casei em 2012, nós estamos em 2025, são quantos anos de casado? São 17. 17 não. Não. 2012 para 2025, nós estamos colocando aí 13 anos de casado. 13 anos de anos. casado. É interessante quando você fala isso, Paulo, e tem casais que vai estar vendo esse vídeo. Olha a importância de você que é jovem e está se casando, esperar no Senhor. Hoje você pode ter uma mente de... Quantos anos você tem, Paulo, hoje? 41. Você é jovem e tem 25 anos. Você pode ter uma mente de 41 agora. Sim. Com a experiência que está transmitindo a você e você não errar na vida e prosseguir para aquilo que Deus tem para você. Há multidões dos meus conselhos, né? Então você tem que ter pessoas que estão com você, ao lado de você, que façam você crescer e te traga conselhos para que você não erre lá na frente, né? É muito forte isso que o Denis diz, né? Uma frase, né? Como eu sempre digo, eu aprendo, né, com vocês. Mas existem duas formas de você aprender na vida. Você pode aprender através do erro e através dos exemplos do outro. E eu escolho aprender através dos exemplos. O ditado popular vai dizer, não, para você aprender você tem que errar. Mas o erro ele te causa dor. Sim. O erro ele te traz dano. Sim. O erro às vezes ele gera uma perca. E se você pode aprender através dos exemplos dos outros, busca também através dos exemplos. O que a gente via, nós que somos mais velhos aqui, né? Nós temos um exemplo claro, assim, nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos avós, nós ouvimos os conselhos dele. O que falta hoje para a nossa geração é estar disposto a ouvir os conselhos. Porque quando ele fala, você é velho, isso já é de outra era, de outro tempo. Mas não, procure aprender com os conselhos e com os exemplos dos outros, e não com os seus. Experiência ministerial, experiência no casamento, mas a experiência maior é no namoro. É você ficar 5 anos com uma pessoa e você não cair, irmão. Você se santificar e se preservar para aquele momento. E é possível, né? É possível. Quando você tem a certeza daquilo que você quer, de quem é Deus, não é porque é super homem, super crente, não. São dois corpos, se estiverem próximos, vai sair faísca, vai pegar fogo e tem a tendência a cair no erro. Então vocês se conhecem, vocês têm que evitar o máximo possível. E qual que era o nosso propósito? De acordo com aquilo que a gente acreditava da palavra de Deus. A gente buscou de acordo com aquilo que a gente acreditava. Então nós conhecemos pessoas que às vezes não é nem porque servem a Deus ou porque acreditam em Deus, mas é por respeito à família, ao elo maior e consegue. Então é possível sim. Mas nessa situação tem aquele ponto. Quando você chegar na casa da sua namorada, observa bastante a sua sogra. Tenha uma sogra igual a sogra do Paulo, tá? Tentou cochilar, tem tiroteio, vai embora da sua casa. Não tem essa, irmão. Tem uma sogra igual a do Paulo. Isso aí, meu. Essa sogra aí eu posso estar namorando mais 10 anos. Não cede não. Não cede, vai dormir aqui, coitadinho, cuida nenhuma. Minha sogra pra mim era como se fosse minha segunda mãe. Interessante. Algumas pessoas dizem, eu não gosto da sogra, eu respeito a sua opinião. Sim. Não sei qual a convivência que você tinha com ela, mas a minha sogra pra mim foi como minha segunda mãe. Então, carinho, respeito, aprendizado, mulher de oração. Eu lembro que toda terça-feira, tinha culto na casa dela às 6 horas da noite. Eu namorava com a Luciana, às vezes eu ia lá, o pessoal estava orando, todos os filhos. Eu ia para lá para orar, só oravam mesmo, não tinha bolo, não tinha café, não tinha nada. Muito bom. Mas eles estavam orando. Então, minha sogra é um exemplo de mulher para mim, de oração, de fé em Deus. Agora falando aí, eu peço que o Raí coloque aí na tela pra gente. Nós falamos aqui, eu aprendo com você. Então hoje tudo aqui foi um aprendizado, né? Foi interessantíssimo aqui. A gente sempre fala, né? A gente senta nessa cadeira para entrevistar
e a gente aprende muito. É a quarta edição, né? Quarta do seu edição, podcast. Quarta edição, irmão. E nessas 4, desde a primeira, eu venho aprendendo tremendamente. Grande livro, tem grande conteúdo. Eu já tenho o meu aqui. Olha, venho lendo e cada experiência tremenda. Ó, não pega, irmão, e já lê tudo em um dia não. Pega e vai lendo assim, vai meditando, porque tem conteúdo aqui riquíssimos mesmo de verdade. Eu não vou dar spoiler, não vou falar nada, justamente para você ficar curioso, curiosa, para entrar em contato aí. Nós vamos deixar o link, tá? O telefone também, justamente para você que quer acessar e quer comprar esse livro, para você chegar nessa plataforma e comprar. É tremendo. Fala um pouquinho do livro aí, pastor. Bom, para mim a experiência de escrever o livro foi muito gratificante e difícil ao mesmo tempo, né? O pastor Daniel é um motivador incondicional, a gente sabe disso. Ele sempre ficava no meu pé: você precisa escrever um livro, você tem muita coisa, você precisa escrever um livro, você tem muita coisa. Mas havia uma luta interior comigo mesmo. Por quê? Eu não queria escrever um livro de uma forma religiosa. Eu não queria escrever um livro de uma forma assim, sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Davi. Não, eu não queria. Eu pensava assim, mas eu vou escrever um livro sobre o quê? Então isso ficava latente dentro de mim, né? E sempre houve esse atrito, sempre houve esse atrito. Só que, como eu sempre disse para vocês, eu sou muito quieto, mas vocês que me conhecem, eu sempre observei muito e sempre anotei muito. Quem já tem um tempo com a gente sabe, eu sempre estava com um papelzinho lá, um negócio anotando. E muitos de vocês não sabiam por quê. E nem eu sabia o porquê. Mas tudo que eu achava interessante, ou que eu ouvia, eu anotava e guardava. Porque eu falava, nossa, isso aqui serviu para impulsionar, para inspirar, para nos ensinar. Então eu sempre fui coletando esse material sem saber o porquê, né? E ficou essa questão: mas por que escrever um livro? 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 E aí um dia veio essa questão no meu pensamento: peraí, se tudo isso que eu ouvi de escuta, de acolhimento, dos conselhos, das experiências, das vivências de vida, isso pode ser gratificante e pode inspirar outras pessoas, por que não colocar isso no livro? E aí veio outra preocupação: mas são relatos de pessoas, de amigos, de colegas, de irmãos em Cristo, como que eu vou colocar isso no livro? E aí com algumas pessoas eu cheguei a conversar se poderia colocar, e a pessoa falou: não, nossa, eu fico super feliz por saber que vai ter um relato meu ali, que vai ter alguma coisa ali contribuindo para isso. E outras pessoas falaram: ah, mas você vai me expor? Eu falei: não, não precisa expor. E aí conversando com uma pessoa que faz o livro, antes de conhecer a pastora Adélia, ela falou: não, você pode colocar, você não precisa colocar o nome da pessoa, você pode colocar um outro nome, a pessoa vai estar ciente que é ela, mas ela só tem que saber para depois não dar algum problema, de desautorar essas coisas. E aí conversando com algumas pessoas, ela falou: não, pelo amor de Deus, pastor, fica à vontade. E aí veio essa questão de por que fazer o livro, né? E a frase que eu sempre uso para todos os amigos e colegas é o quê? Eu aprendo com você. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma via dupla, de mão dupla. Nós aprendemos um com o outro. E como eu sempre usava isso: eu aprendo com você, eu aprendo com você, eu aprendo com você. Falei, esse é o título do livro: eu aprendo com você. Vamos colocar aqui as vivências de vida das pessoas, dos acolhimentos aonde eu ouvia. E é interessante que, se você ver as histórias de pessoas, eu fiquei 7 anos trabalhando no Grupo Pão de Açúcar, eu só não brincava. Você trabalha de prevenção, de segurança, ou do quê? Porque o período que eu trabalhava à noite, não tinha muito serviço. E eu ficava mais ouvindo as pessoas. A Luciana já chegou a ir lá tomar café, a gente conversando, conversando, ouvindo, tomando café. E eu ouvia muita gente, os funcionários, o pessoal, funcionário, e eu não entendia o porquê. Não sei se eles me achavam como pessoa assim, acolhedora, ou os conselhos que eu dava para eles eram conselhos que motivavam, independentemente de crença, de religião. E eu trago nesse livro algum desses relatos. Só que fora isso eu pensei na questão agora cultural e na questão religiosa. Como é que faz? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a África, para Quito, para a África do Sul, através da Igreja Internacional Novo Dia. E como eu sempre observo, as pessoas vão pela festa, alguns vão pelo momento de euforia e de alegria. Mas eu sempre observava. O primeiro choque que eu tive ali cultural foi quando eu cheguei naquele local, que nós estávamos no quarto, e não lembro se foi meio-dia, se foi 6 horas, a mesquita tocou o sino e aí começa a oração. Essa parte do E aí começa a oração. E é interessante porque na parte da manhã a Luciana estava no quarto, eu só ouvi, abri a janela e fiquei procurando aonde era a mesquita, porque o som era muito forte. Sim. E aí ficou ali tranquilo. Só que aí na parte que a gente vai almoçar, a gente está almoçando
E não sei se o Vinícius, as demais pessoas perceberam, quando a gente está almoçando, toca o símbolo. E aí uma das pessoas que está nos servindo, ele volta para dentro. E eu achei estranho. Eu fiquei olhando com ele até para ver onde ele é. Por que ele voltou com o prato para dentro? Já estava aqui. Sim. E aí ele volta. E quando ele volta, quando ele chega perto do balcão, ele entrega o prato. Uma outra pessoa vem, ele põe um pano e ajoelha e para. E aquilo ali já chama a minha atenção. Então o respeito que ele tem, independentemente da crença, daquilo que ele acreditou, não. E aí eu caio no primeiro conceito. Isso pode ser interessante. Colocar as vivências culturais, ela também nos molda. Sim. E nós temos que respeitar quando nós estamos num outro ambiente. Nós estamos falando de Deus, estamos falando de cultura. Sim. E a cultura ela é muito forte, e ela é enraizada sobre nós. Principalmente nós aqui no Brasil. Nós vemos de culturas de matrizes africanas e outras culturas, então a gente entra em atrito e não sabemos respeitar. Deixamos de ganhar alguém para Cristo pela intolerância religiosa. Isso está muito forte ultimamente. Ela falou, não, mas eu não tenho que aceitar. Você pode não concordar. Agora, respeitar e ouvir o outro, como o Fabiano fala, é outra coisa. Então, eu trago nesse livro também um pouco sobre as questões culturais. E aí a gente começa a falar, mas e aí, sobre as questões emocionais? Como terapeuta, como pastor, como lidar com isso? Nós falamos que é uma via de mão dupla, o aprendizado, nós falamos sobre isso também. O quanto é importante a escuta, o acolhimento ao outro, porque isso vai fazer com que o outro se sente seguro de estar próximo de você. E com as vivências que eu trago de vida das pessoas que estão relatadas nesse livro, é exatamente isso. Ela nos traz aqui um conceito muito grande do que é importante para nossas vidas, né? Eu trago aqui relatos sobre o pastor Daniel, ele fala sobre valorizar as pequenas coisas, né? E é um relato pequeno, mas que está ali. Você dá importância para coisas pequenas, porque Deus pode te proporcionar coisas maiores. Né? Eu trago um relato aqui também muito forte, da Juliana. Fabiano fez parte disso, nem tinha nem falado sobre o Fabiano, desde eu não lembro se fez. A gente fez um trabalho na igreja, falamos que era para nós criarmos um trabalho, uma ONG sobre isso. A gente traz a questão do acolhimento, as pessoas em condição de rua, em situação de rua, porque nós usamos a linguagem de pessoas que moram na rua, mas a rua não é o endereço. Então nós já começamos a ter empatia quando nós entendemos e identificamos. Ela não mora na rua, ela está em situação de rua, por alguma situação, às vezes uma decepção amorosa. Sim. Às vezes uma questão financeira que levou ela para essa condição. Nós fizemos um trabalho na igreja e nós cobrimos todas as áreas desse trabalho, mas ficou uma lacuna. E depois a Juliana fala, tá, mas e depois que a gente dá o pão? E depois que a gente dá a palavra de Deus? E depois que a gente dá o abraço? E depois que a gente entrar por carro e voltar para a igreja, como é que essas pessoas ficam? Existe um lugar para direcionar essa pessoa? Então eu trago aqui também essa questão do acolhimento, da empatia, de você ter uma visão maior da necessidade do outro. Entender que ajudar não é simplesmente estender a mão e levantar, mas colocar essa pessoa num lugar seguro, né? E é muito importante. Esse ponto que o Fabiano fala que é forte, o Fabiano até me perguntou. Né? O Fabiano falou, pastor, mas como é que foi isso para você? Eu falei, olha Fabiano, isso foi na Etiópia. A gente parou na Etiópia por um dia só, né? E porque teve que fazer ponte aérea, ficamos na Etiópia um dia, a gente até brincou, eu, o Vinícius, que um rapaz grande, alto ali, e ele tava ali sério com o Vinícius ali, mas quando teve esse momento da comida ali, eu observei e falei, opa, peraí, existe um respeito mútuo. E você vê que a empresa entendia um respeito ali. Pensam que aquele momento ali era sagrado para aquela pessoa, então todo mundo tinha que estar de acordo com aquele momento. Não importa se você era um turista ali, não importa se você estava ali comendo ao passeio, se você era um cliente, não, ele respeitou o outro. Então a empatia e o respeito mútuo ele é muito importante, né? E esse livro a gente está aprendendo com os exemplos e as convivências de vida. São as histórias relatadas de cada pessoa que passa pelo nosso dia a dia, que nos ensina algo. E eu costumo sempre dizer, né? Todo mundo tem algo a ensinar para o outro. E todo mundo tem algo a aprender com o outro. Muito bom. Basta estar disposto
Independente da sua religião. Independente da sua crença. É isso. Independente da sua crença. Até isso foi um dos pontos para não trazer um livro voltado à minha questão religiosa, Sim. à minha crença, à minha fé, que eu propago, né? O tema é justamente uma fé não fingida. Então, quando nós falamos sobre uma fé não fingida, essa fé não pode estar alicerçada nas suas emoções. Porque, por exemplo, eu estou aqui, mas eu tenho um problema, eu tenho frustrações. O Fabiano tem problema, tem frustrações. O Denis tem problema, tem frustrações. Sim. O Alan, todos nós temos. Sim. Mas a nossa fé, ela não pode estar alicerçada nas nossas emoções. Sim. Ela tem que estar alicerçada em um ser maior. É forte. Esse ser maior que a gente direciona é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquilo que a gente acredita. Sim. Então, a fé não fingida, ela não pode estar alicerçada nas suas emoções, nas suas frustrações. Mas em um ser maior, que é o Filho de Deus. E frustrações está ligada à alma, né, pastor? Está ligada à alma. É sentimentos, é emoções. E o nosso coração, ele nos engana, né? Nós falamos que não, mas o coração, ele engana. Enganoso. Engana. E a mente mente, né? A mente. A mente mente o tempo todo. Vamos lá? Quero agradecer também, pastor Paulo. É gratificante a Deus, né, pela sua vida. E que história, que testemunho abençoado, edificante pela vida das pessoas. Nós temos um coração muito grato pela sua vida. Eu ando com você já há um tempo aí, há uns 5, quase 6 anos já. E a gente aprende muito, né, pastor, com você. A gente se sente honrado com a sua presença aqui. Você saiu lá de Antioquia e veio para Samaria logo ali. E a gente tem um coração grato pela sua disponibilidade, pela sua hombridade, pela tua humildade de querer servir a gente e aos nossos ouvintes. Deus abençoe a sua vida ricamente, a sua casa. Obrigado a Luciana que tem liberado você um tempinho. Que Deus continue abençoando a vida dela poderosamente. Amém? Bom, eu que agradeço pela oportunidade que vocês abriram para estar falando um pouco sobre as minhas experiências de vida, sobre a minha trajetória no Evangelho, não só como pastor, mas como homem, como pessoa. Falar um pouco também sobre a questão ali do acolhimento, do aconselhamento, que é muito importante. E já quero deixar aqui para vocês, vou deixar aqui 4 livros para o Fabiano sortear aí, para você que está acompanhando o podcast, para você que entende a necessidade de você ouvir o outro, de acolher o outro, de estar próximo ao outro, também para que você acredite no seu chamado, porque se você olhar para o Paulo de 2006, 2007, seria impossível estar aqui nessa mesa, estar aqui falando com vocês, seria impossível estar estudando psicologia, seria impossível ser terapeuta, seria impossível estar ali como co-pastor, porque eu digo que eu estou como co-pastor, porque nós estamos ali auxiliando um ao outro. Sim. E aprendemos dia após dia. Então eu quero dizer para você, acredite no seu chamado, acredite naquilo que Deus tem colocado no seu coração, dê o primeiro passo, se abra para o novo, diga sim. É como a palavra de Deus diz, Deus capacita, Ele vai te capacitar, Ele me capacitou, mas mesmo para isso nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar o conhecimento, buscar nos aprofundarmos no conhecimento. Se você quer ser um grande pregador, se aprofunde na palavra de Deus. Se você quer ser um grande cantor, estude, vai lá, se aprofunde nisso. Aquilo que Deus tem colocado em você é simplesmente uma semente. Ele está disposto a regar todos os dias, mas para ele regar, para que isso cresça, germine e gere fruto na vida de outras pessoas, você precisa estar debaixo da fonte que é Jesus. Fique firme nessa palavra. Deus. Ô Paulo, a pessoa que está assistindo esse vídeo e ela quer adquirir, como é que ela faz? Bom, para adquirir o livro é só entrar em contato pelo WhatsApp, tá? É 994136369. Ou então você pode entrar através do Instagram lá, é Paulo Words. É Paulo Words mesmo, que é o estudo de palavras, que é uma conversa, uma troca. E pedir o seu livro, a gente vai entregar, vai enviar até você. Eu acredito que esse livro vai servir para você de inspiração, de aprendizado, para impulsionar a sua vida como pessoa, independentemente do seu ministério e da sua crença. É isso aí. Meus irmãos, chegamos aqui ao fim desse podcast, tá? Bem interessante. Olha, a reflexão que eu deixo para você nesse dia de hoje, qual é? Você não precisa de criar um testemunho, você não precisa de criar uma história
O Paulo não nasceu em berço evangélico, e nem por isso ele teve uma vivência com prostituição, com drogas, com bebidas, ou com vícios de diversas formas. Deus proporcionou ele criar um testemunho da forma e da maneira dele, e um testemunho tremendo. Então você, jovem, que está assistindo aí, que está querendo dar um passinho lá no mundo para você criar um testemunho de vivência, sai fora dessa ilusão, meu irmão. E é isso daí. Terminamos aqui o podcast Uma Fé Não Fingida. Aquele abraço lotadão de Deus. Vocês que vão nos assistir aí, não deixe de dar o seu clique lá no like, ativar o sininho e tamo junto. Aquele abraço lotadão de Deus. Tá bom, Senhor.